Capital Federal, líderes do PT apresentam um projeto para anular o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente recebe aqui a repórter Janaina Camelo. Janaina, bem-vindo. O que os líderes apresentam nesse texto? O que eles falam do impeachment que foi feito, que houve em 2016? Muito bom dia, Tiago. Pois é, eles protocolaram um projeto de resolução, pedindo, que essa decisão que impeachmentou a ex-presidente Dilma Rousseff seja anulada, mas simbolicamente. O que motivou esse pedido foi uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que arquivou a ação das pedaladas fiscais. A gente lembra que a ex-presidente Dilma Rousseff e parte de sua equipe foram acusados, por improbidade, por supostamente terem utilizado aí os bancos públicos para maquiar o resultado das contas fiscais. E isso acabou aí atrasando o repasse dos valores da União para essas instituições. A gente separou um trecho aí da justificativa desse pedido, onde os parlamentares dizem que, na verdade, eles querem reparar o passado e não uma retomada do mandato da presidente Dilma Rousseff. Eles pedem o seguinte, que a anulação possa corrigir um dos maiores equívocos jurídico-políticos, que o impeachment contra Dilma foi injusto e decorrente de um hipotético crime de responsabilidade que, sob as perspectivas fática e jurídica, nunca aconteceu. Esse projeto ele é assinado pelo senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo aqui no Congresso, pela deputada Gleice Hoffmann, que é presidente do PD, e pelos líderes Zeca Dirceu e Lindbergh Farias. A gente lembra que um projeto similar foi aprovado aqui no Congresso em 2013, pedindo a anulação da sessão que destituiu o ex-presidente João Goulart em 1964, o que acabou dando início aí ao regime militar. Bom, para esse projeto ser aprovado aqui no Congresso, ele precisa ser despachado pelo presidente do Congresso, no caso, o senador Rodrigo Pacheco. As mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado, também devem dar o seu parecer e aí sim o projeto pode ser encaminhado para votação nas duas casas, Tiago. Tramitação difícil, a gente vai continuar acompanhando, claro. Janaina Camelo, de Brasília, até daqui a pouco, mais um giro com os nossos comentaristas. Diogo Schelp, a história do Brasil, em inúmeros momentos, a gente pode aplicar o termo passado que não passa, É verdade. Olha, Tiago, o presidente Lula, obviamente, já falou várias vezes que considera que o impeachment da Dilma Rousseff foi um golpe. E é até estranho, porque ele teria que conversar sobre isso com o seu vice, Geraldo Alckmin, que no passado defendeu o impeachment de Dilma Rousseff. Então, teria que ser chamado de golpista por Lula. A questão é a seguinte, não foi um golpe porque pelo simples fato de que o impeachment é um julgamento político feito pelo Congresso Nacional. Havia uma questão administrativa, uma irregularidade nas pedaladas fiscais, essa foi a justificativa adotada para o impeachment naquela época, mas o processo ocorreu dentro do que prevê a Constituição. Se fosse rever simbolicamente atos políticos como esse, julgamentos políticos como esse, então teria que fazer a mesma coisa com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, por exemplo. Ele sofreu impeachment, foi o julgamento político por causa de acusações de corrupção no seu governo, mas posteriormente o STF o absolveu dessas acusações. Da mesma forma, essa questão das pedaladas acabou sendo arquivada, por as pedaladas de Dilma Rousseff. Então, é um absurdo, é obviamente algo feito para jogar para a galera, algo para agradar a militância petista. E você, Dávila, o que acha dessa tentativa de revisar a história, ainda que de forma simbólica? Olha, Lívia, é um verdadeiro absurdo, é um menosprezo ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, que fizeram o julgamento de Dilma Rousseff. Eu vou só lembrar aqui algumas coisas. Primeira coisa, Dilma Rousseff foi a pior presidente da história do Brasil. Foi aquela que quebrou o país, que deixou o país com inflação de 2 dígitos, o maior desemprego da história do Brasil, a maior recessão econômica da história do Brasil. E vou dar apenas alguns números aqui. Só o BNDES, que foi fruto depois da pedalada fiscal, que ela tinha que explicar como é que ela transformou uma dívida em superávit, foi isso que ela fez, só o programa PSI, que era um programa de investimento,
Foi drenado 300 bilhões de reais do Tesouro, nunca foram devolvidos. Ela quebrou a Eletrobras, essa que o Lula, que depois de privatizado, o Lula quer revisar a privatização, ela quebrou a Eletrobras, deixou um rombo de 180 bilhões de reais. Fora a roubalheira de mensalão, petrolão nas estatais que foram desvendados pela Lava Jato. É uma vergonha, até simbolicamente, querer restaurar a reputação dessa pior presidente da história do Brasil, que tantos crimes cometeu, que tantos escândalos de corrupção mancharam o seu governo. E mais, Lula ainda dá uma sinecura para essa péssima presidente como presidente do Banco dos BRICS. É uma vergonha.